Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrien, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma das ferramentas mais poderosas no Photoshop, que é o Brush. E na verdade o vídeo ele vai ser mais especificamente não sobre o Brush, mas como criar e editar um Brush no Photoshop. Para quem ainda não conhece, a ferramenta Brush está aqui, ó. Ela tem essa formazinha do pincelzinho, o atalho dela B de bola. E se você seleciona a opção do brush, você pode estar escolhendo uma cor aqui no foreground, dando um clique no quadradinho de cima. E se eu der qualquer pincelada aqui na tela, vocês vão ver aí ó, o brush atuando. O Photoshop ele tem na verdade, galera, uma biblioteca de brushes bem interessante. E algumas dessas ferramentas elas têm umas configurações que a gente pode estar editando. E no caso do brush, a gente pode estar criando o nosso próprio brush. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O brush que nós vamos estar criando aqui... só para começar, vou mostrar alguns exemplos de alguns que eu já criei aqui para outros serviços. Ó, eu tenho, por exemplo, esse aqui. Ó. Ele tem essa característica de parecer pelo, ó, grama, aquelas gramas fininhas. E eu poderia estar até configurando ele aqui rapidinho, só para vocês verem. A gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho nessas configurações. Só para vocês já terem uma ideia do que dá para a gente estar fazendo aqui nesses trabalhos. Olha só. Esse aqui, por exemplo, para criar grama, ó, fica muito legal. Poderia estar utilizando ele tranquilamente. A gente tem as opções do brush, ó. Se eu clicar com o botão direito aqui na tela, ou se eu vier nessa setinha aqui, ó, no lado da opção do brush, clicar nela, a gente tem esse painelzinho, que é um painel que eu posso estar selecionando os brushes ou configurando o tamanho dele. No meu caso aqui, ó, eu só clico com o botão direito na tela que ele já me permite acessar aquele mesmo painel. E aqui dentro eu posso estar fazendo, por exemplo, o manuseio ó, do tamanho, a seleção do tamanho do brush. Ó, brushzinho ou brushzão. Ó. Legal demais, né? E uma das coisas que dá para a gente estar acrescentando já aqui é até a questão do tamanho do brush. Olha só, vou selecionar um brush padrão aqui. Lembra que eu falei que com o botão direito você pode acessar o painel de configuração e mudar o size? Além do size, além do painel, na verdade, você também pode mudar o tamanho do brush utilizando os colchetes do teclado. Se eu clico no colchete da esquerda, ó, eu diminuo o tamanho do brush. Ó, colchete da direita, aumenta o tamanho do brush. Bem legal, né? Isso ajuda demais na hora que a gente estiver trabalhando, porque acelera o nosso trabalho. Uma outra forma também de você estar editando o tamanho e a dureza do brush é o atalho do teclado junto com o mouse. Ó, se eu segurar o Alt, clicar com o botão direito do mouse, ele vai mostrar esse cursorzinho. Ó. Se eu arrasto para a esquerda, eu diminuo. Se eu arrasto para a direita, eu aumento. Se eu arrasto para cima, eu aumento a suavização, ó, diminuo o hardness. Se eu arrasto para baixo, eu aumento a dureza, eu aumento o hardness. Então, para cima suave, para baixo duro, para a direita grande, para a esquerda pequeno. Então fica com essa dica aí, que essa dica é top demais. Como exemplo aqui, deixa eu apagar essas layers. Eu vou estar criando um brush de neve. Eu quero acrescentar neve aqui nessa foto do esquilinho. E para isso a gente vai estar criando então nosso brush de neve. Ele é um brush mais simples, por isso que eu prefiro começar com ele. E depois eu vou dar um outro exemplo para vocês. Porém, para a gente começar, é sempre legal você pegar a imagem de referência para vocês verem como é que aquele material que você está querendo criar se comporta no mundo real, né, naturalmente. E essa imagem aqui eu peguei justamente para servir de referência para a gente. Ó, se a gente for olhar a nossa neve aqui nessa foto, você vai perceber ó, que elas são bem irregulares, ó, elas não são aquelas partículas redondinhas, elas são bem regulares. Ó, a gente tem umas mais compridinhas, a gente tem umas mais redondas, umas pequenininhas, umas intermediárias. E é isso que a gente quer simular na nossa neve, para a gente ter uma neve mais realista. Ó. Outras são mais redondinhas mesmo.
Essa sensação do desfoque, ó, algumas estão mais focadas, outras estão desfocadas, aí já não tem a ver com brush. A gente pode dar um blur na partícula depois que o nosso brush já estiver pronto. E é assim que a gente vai fazer, a gente não vai já trabalhar essa questão do desfoque no próprio brush. Então, beleza. Como é que eu crio o meu brush? Eu não preciso, galera, criar um documento só para criar o brush. Eu poderia criar meu brush aqui mesmo nessa página. Mas eu vou criar um novo documento só para você ver como é que funciona de uma forma mais clara. Então, ó, vou dar um Ctrl N aqui para criar um novo documento. Só uma observação. Os brushes atualmente no Photoshop, eles podem ser criados até 2500 por 2500 pixels. Então, maior do que isso já não é interessante. E eu não preciso de um brush muito grande também, né? Ó, vou colocar aqui um 1000 por 1000, um documento 1000 por 1000, 72 de resolução. Tá ótimo já. Ó, tá aqui meu material. Vou criar uma nova layer só para facilitar a minha vida. E o que você tem que entender na hora de criar um brush é o seguinte. O brush, ele funciona se você utilizar imagens coloridas? Funciona. Mas o que ele vai fazer? Quando você pegar uma imagem que for colorida e pedir para ele converter num brush, ele vai pegar todos os tons coloridos da imagem e vai converter para tons de cinza. Ele vai deixar a imagem em preto e branco. Como é que o Photoshop funciona para a criação do brush? Ele sempre vai considerar o que foi escuro na tua imagem para deixar visível no brush. O que eu quero dizer? Quero dizer isso aqui, ó. Vou resetar minhas cores, dei de dado para resetar as cores. Ó, meu brush ficou branco. Se eu fizer umas partículas aqui, ó, eu vou fazer igual as nevezinhas lá, umas pequenas, umas mais compridinhas, umas menorzinhas, e eu vou espalhando bastante para o meu brush ficar com aquela sensação das partículas bem espalhadas, bem divididas. Ó, não precisa fazer muito coladinho uma na outra, porque na hora que a gente der a pincelada a gente vai configurar para ele espalhar. Então olha só o que está acontecendo aqui. Eu fiz um fundo branco e pintei de preto o que eu quero que se torne o brush. E eu sei que como o programa ele trabalha dessa forma, o que é branco ele não vai levar em consideração, o que é preto ele vai transformar no brush. Olha só o que eu preciso fazer agora. Você vai vir aqui no comando Edit e vai selecionar a opção Define Brush Preset. Olha só, você já está vendo o preview do brush aqui. Você pode dar um nome para ele, eu vou colocar aqui, vamos colocar neve, né? Ok. E ó, o brush está pronto, galera. Deixa eu apagar essa imagem aqui só para mostrar para vocês. Se eu der uma pincelada aqui na tela, ó, ele vai estar desse jeito, ó. Porque a criação do brush padrão é sempre essa. Ele sempre vai criar o brush em linha assim, ó. Ah, galera, só uma observação. Eu estou usando uma mesa digitalizadora, mas eu desabilitei a pressão da caneta só para eu poder ensinar para vocês como vocês fazerem aí também funcionar para vocês, porque eu sei que a maioria da galera não tem ainda uma mesa digitalizadora. Eu desabilitei, mas se eu quisesse habilitar, eu poderia vir no painelzinho de configuração, no Brush Settings, e na opção do Shape Dynamics eu colocar aqui o Control, ó, Pen Pressure. Aí eu conseguiria, ó, controlar a pressão da minha caneta, ó. Ó, o tamanho do brush pela pressão. Ó. Quanto mais suave, menorzinho. Quanto mais pesado, mais eu aperto, mais duro fica. Eu deixo essa pressão desabilitada porque eu sei, como eu falei, que nem todo mundo tem a mesa digitalizadora. E eu quero que vocês consigam fazer o de vocês aí também e configure certinho. Então, ó, o que eu vou fazer agora? A gente já viu que o nosso brush está em linha. Ó. Ctrl Z aqui para desfazer. Eu não quero que ele seja em linha, eu quero que ele seja como se fosse neve mesmo, eu quero que ele espalhe. Para isso, a gente vai precisar configurar esse brush. Então, para configurar, você pode vir nesse painelzinho aqui, que é o Brush Settings. Você pode pedir para abrir o painel Brush Settings, que é esse que já está aberto aqui, porque eu cliquei ali na pastinha. Se você gosta de ter esse painel disponível, você pode vir aqui em Window, escolher a opção Brush Settings, que ele já fica aqui disponível para você. E esse painel ele é importante porque a gente pode configurar o nosso brush nele. Eu não vou mostrar todas as opções aqui de configuração, mas eu vou mostrar as que a gente precisa aqui para o nosso brush. Ó, primeira opção que a gente pode estar brincando, deixa eu desmarcar o Shape Dynamics, voltar para o Brush Tip, que é o painel inicial. Ó, aqui ele deixa você trabalhar o tamanho
E olha aqui embaixo ele mostrando o preview. Você pode editar o spacing. Ó, o spacing ele separa os módulos do brush. Ó, se eu der uma pincelada aqui, você vai ver agora que ele está todo separadinho. Ó, se eu diminuir o spacing, ele gera quase uma linha. Ó. Bem legal também. Eu vou aumentar aqui um pouquinho meu space, porque eu quero a nossa neve bem espalhada. E aí sim, ó, agora eu volto no Shape Dynamics. O Shape Dynamics ele vai trabalhar basicamente com a forma e o tamanho do brush, com as variações de forma e tamanho. Se eu aumentar o Size Jitter aqui, ó, que é a variação do tamanho, olha lá embaixo o preview. Você vai perceber que agora eu tenho umas partículas bem grandes e umas bem pequenas, ó. Porque ele variou bastante o tamanho. O diâmetro mínimo aqui, ó, é para você decidir qual é o tamanho mínimo do teu brush. O ângulo também é legal de você estar mexendo aqui no Angle Jitter. Olha só, ele vai girar, ó, ele vai rotacionar o módulo do teu brush, dando uma sensação muito mais aleatória do que aquela linha que eu tinha antes. Ó. Agora ele está bem aleatório, ó. Não dá mais para prever, ó, o movimento do brush. E olha só como a textura já começa a ficar super legal na tela. Muito legal. Eu aconselho vocês a darem uma olhada em cada uma dessas opções, tá? Como eu falei, eu não vou ver todas elas, até para o vídeo não ficar tão longo. Na opção Scattering, que é uma opção bem interessante também, o que ela vai tratar? Ela vai tratar o espalhamento do brush. Se eu aumentar o Scatter aqui, olha o que acontece no preview ali embaixo. Ó, tá vendo que ele abre, ó, ele espalha o brush. Se eu der uma pincelada aqui na tela, ó, você vai ver que agora ele está bem mais espalhado. E eu posso aumentar mais ainda, se eu quiser que ele espalhe mais. Ó. Ó, ele espalha bem mais agora. Está chegando no que a gente precisa. Para essa opção da neve, eu vou deixar apenas essas duas configurações. Só lembra do seguinte, galera. A gente criou o nosso brush, mas essas configurações que você fez agora, se você quiser que elas fiquem salvas, você tem que salvar como um novo preset. Então, você pode vir aqui no painelzinho de menu do Brush Settings e criar um New Brush Preset. Vou clicar, vou colocar um nome aqui nele, eu já tenho um de neve, então eu vou colocar neve 2. Ok. Beleza. Se eu clicar com o botão direito aqui na tela, você vai ver que ele ficou salvo aqui, ó. Esse aqui é o primeiro que eu criei, aquele que está sem as predefinições. É o que é liso. Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela. Olha só, ele é sem as predefinições. Ó. E esse aqui que eu só veio agora com as predefinições. Olha a diferença entre eles. Bem legal, né? Então, beleza. Agora que o nosso brush está pronto e está configurado, eu vou fechar esse arquivo que eu criei para criar o brush. Não vou salvar. Ó, minha referência está aqui, nem preciso dela mais. Vou voltar aqui no meu documento do esquilinho. E aí, ó, primeira observação. Sempre cria uma camada nova para você fazer os teus brushes, porque senão depois você não vai conseguir editar eles de forma independente. Então, ó, vou até mudar o nome aqui dela para neve. Só dar 2 cliques no nome aqui, ó, e alterar o nome. A minha neve, galera, dificilmente ela vai ser branca. Já coloca isso na cabeça de vocês. Usem sempre cores da própria composição, que aí vocês vão saber a cor real. Isso aqui, por exemplo, não é branco, porque tem várias influências de luzes do ambiente. Então, o melhor jeito da gente fazer o nosso brush aqui é você segurar o Alt e usar o conta-gotas para pegar uma cor da própria composição. Ó. Cliquei. Agora sim eu tenho meu brushzinho aqui. Ó. Tô pintando. Ó. Qual é a dica que eu te dou para ficar uma coisa bem natural? Trabalha primeiro utilizando um brush menorzinho e faz camadas diferentes de brush, de neve aqui no caso. Ó, eu usei um menorzinho, diminui até mais um pouquinho, e vou pintar mais aqui por trás, aqui, ó, bem pouquinho. Por quê? Eu quero criar a sensação de profundidade. Então, ó, criei esse primeiro. E para deixar o nosso material mais real, vou até dar um zoom maior aqui para você ver. Nessa layer que eu acabei de criar, eu vou aplicar um Motion Blur, para dar a sensação de que a neve está caindo. Olha só como é que eu faço isso. Venho aqui em Filter,
Blur, Motion Blur. Motion Blur é um filtro de movimento, ó. Eu posso dizer o ângulo que eu quero que ele aplique, ó. E posso dizer a distância que eu quero que ele desfoque, ó. Quanto maior a distância, mais rápido ela vai cair. No nosso caso é um valor pequeno, tá? Principalmente para essa aqui, que é a neve que eu quero mais nitidez. Quero um foco maior para ela. Ó, já ficou bem legal. Agora eu tenho a sensação de que ela está caindo. Ok. Vou criar uma nova layer agora. Vou aumentar o meu brush. Fazer o teste. Ó, fazer um brush maior. E vou dar umas pinceladas aqui na frente de novo. Ó. Bem pouco. Esse aqui eu vou aplicar dois efeitos. Ó, blur. De novo, blur. Motion blur. Vou só aumentar um pouquinho a distância agora porque esse aqui é um pouco maior. Ele cai mais rápido. Ok. E vou aplicar um Gaussian Blur para dar aquela sensação de profundidade de campo. Então, Filter, Blur, Gaussian Blur. Olha só, tá vendo a sensação que ele dá, ó, de profundidade? Ó. Bem legal. Aqui ficou bom. Quero ele bem desfocado. Então, ó, agora a gente tem umas partículas que estão lá no nível do esquilinho, mais focadas, e essa uma que está mais na frente está mais desfocada. Vou dar o OK. E tá aí, galera. Ó, se eu tirar a visibilidade, ó, sem a neve, com a neve. Sem a neve, com a neve. E aí a gente consegue esse material muito legal. E agora a gente tem um brushzinho que sempre que a gente quiser trabalhar com esse efeito, a gente já tem ele aí disponível para a gente fazer esse trabalho. Ele vai ficar salvo no teu Photoshop. Então esse foi o primeiro exemplo. Vou fechar essa imagem. E vou abrir agora esse outro exemplo. O que eu vou fazer agora com vocês? O meu objetivo aqui vai ser criar uma bola de pelo, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um brush para fazer o recorte desse pelo aqui, desse coelhinho, e deixar só a bola de pelo que eu quero. Para isso, a gente vai criar um brush que sirva e que seja semelhante a esses fiozinhos aqui, ó, do próprio coelhinho. Vocês percebem que o fiozinho é bem solto, né? Bem desarrumado, bem bagunçadinho. E a gente vai fazer o nosso brush mais ou menos nesse estilo. Então, ó, vou criar um novo documento, 1000 por 1000. Eu já disse, não preciso criar essa nova layer, esse novo documento. Eu crio só para facilitar a nossa vida. Vou criar aqui minha layer vazia para poder pintar o meu brush. Botão direito na tela, vou escolher aqui dentro da pasta, ó, General Brush, um brush redondinho aqui mesmo, pode ser essa segunda opção, que é um brush mais duro. E aí a gente só tem que pensar no seguinte, o pelo ele engrossa e afina. Ele não é contínuo igual esse aqui, ó. Só que, é aquilo que eu falei para vocês, como eu desabilitei aqui a pressão da minha mesa digitalizadora para vocês poderem conseguir fazer o mesmo trabalho aí, eu vou mostrar para vocês como criar essa sensação de pressão mesmo sem a mesa digitalizadora. Você pode fazer no mouse mesmo. Então, ó, vou voltar aqui no painel Brush Settings. Meu brush é o brushzinho redondinho, normal. E a sacada está aqui, ó. Shape Dynamics. No Control, você vai marcar a opção Fade. O Fade ele vai fazer que conforme você arraste o brush, ele vá ficando fino, ó. Tá vendo? Ele gerando tipo umas gotinhas aqui, ó. Ó. Ele começa redondinho e vai sumindo. Beleza. Só que você vê que ele anda pouquinho, né? Ele some muito rápido. É esse valor aqui que interessa pra gente, ó. Tá 25. Se eu colocar 200, por exemplo, olha só o que já acontece. Se eu puxar aqui, ó, olha, ele já vai mais longe, ó. É isso que a gente quer, já tá ficando legal. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é diminuir bastante o size, né? Porque eu quero fio de cabelo ou grama, tanto faz. Então eu quero que seja fininho, ó. Desse jeito. Beleza, tá do jeito que eu quero. Lembrando que se você quiser que ele prolongue mais, você pode aumentar esse valor aqui do control. Ou se você quiser que diminua, você diminui esse valor.
Aqui para mim já está legal. E aí para fazer esse brush, a gente vai fazer umas pinceladas aqui, ó, bem aleatórias e para fora assim, ó, galera. Ó, radial. Não se preocupa se ficar um pouco bagunçado, ele tem que ficar bagunçadinho mesmo, porque é o pelo, né, que a gente quer. O pelo ele é bagunçadinho, assim, ele não tem os fiozinhos todos certinhos, todos arrumadinhos. É isso aqui mesmo que a gente quer, ó. Você pode fazer uns mais curtinhos, pode fazer uns mais longos. Pode aumentar e diminuir o tamanho do brush também para gerar uns fios mais finos e uns mais grossos. Ó, alguns bem fininhos. Eu estou fazendo ele radial porque eu quero que esse brush funcione para todos os lados, tá? Independente do lado que o pincel estiver indicando, ele vai funcionar. Se eu fizesse o cabelo tudo para cima, por exemplo, tudo para baixo, não ia ficar legal. Eu vou mudar aqui o meu brush agora, colocar esse padrão aqui redondinho, só para eu pintar o centro dele aqui, ó, que o centro eu realmente não quero que tenha essas configurações, essas opções. Eu quero que ele fique aqui no centro bem escuro, assim, ó, bem marcado. Porque o que me interessa é o pelo ali de fora. Isso aqui para mim já está legal. Posso até dar um Ctrl T nele e aumentar um pouquinho mais. Não muito, tá? Porque lembra que ele vai ficar todo pixelizado se você aumentar muito. Aqui para mim já está interessante. Se eu vier aqui, ó, Edit, Define Brush Preset, ó, ele já criou ali para mim. Vou chamar isso aqui de pelo ou grama, tanto faz. Ok. Se eu clicar com o botão direito na tela, você vai ver que ele já está salvo ali, ó. Só que por enquanto, ele está daquele jeito, né? Ó, se eu for dar uma pincelada aqui, ó, ele está assim. Se eu clicar e arrastar, ele ainda está com aquela linha contínua, ó. E para o pelo, assim não fica legal. Mas já percebe, ó, como ele funciona agora para todos os lados, ó, tá vendo? Ele não funciona só numa direção, ele funciona para todos os lados. O que a gente precisa fazer aqui agora é configurar ele para ele ficar mais orgânico, para ele ficar com uma variação maior. Então, ó, de novo. Brush Settings, Shape Dynamics. Vou aumentar o Size Editor para ele variar os tamanhos do meu módulo. Aí ele vai gerar uns fios maiores e outros menores. Vou mudar o ângulo também, porque eu quero que ele seja bem randômico, bem aleatório. Ó, se eu der uma pincelada aqui agora, você vai ver que ele já está diferente, ó. Ó, ele já não está mais com aquela linha tão certinha que tinha antes, ficou bem mais legal. E é isso, na verdade, que eu quero. O scatter eu posso mudar um pouquinho, só um pouquinho, ó, só para ele afastar bem pouquinho, na verdade. Porque esse brush que eu quero, eu não quero que ele tenha esse espalhamento, né? Não quero que ele distribua tanto. E já vou salvar esse novo preset com essa configuração que eu acabei de fazer, ó. Menu do painel, New Brush Preset. Vou chamar aqui de... Eu vou deixar pelo mesmo, galera, porque eu vou deletar aquele primeiro, ó, botão direito. Esse primeiro que eu fiz não está configurado, eu não quero mais. Vou clicar com o botão direito nele. Delete Brush. Ok? Ó, vou ficar só com o que eu configurei. Se você quiser organizar os teus brushes, você pode vir aqui, ó, na engrenagenzinha, criar um New Brush Group. Ele vai criar uma pastinha. Você pode dar um nome para essa pasta. Eu criei aqui uma chamada MT. E eu posso jogar meus brushes lá dentro, ó. Ó, o da neve que eu tenho aqui, ó. Então meus brushes estão todos dentro dessa pastinha. Ó, só clicar nele, ó, que ele já altera e eu já posso utilizar. Beleza. Vou fechar esse arquivo. Não vou salvar. Meu brush já está pronto. Olha a sacada agora aqui para fazer a nossa bolinha de pelo. Eu vou desbloquear a layer do coelhinho. Ó, cliquei no cadeadinho dela para desbloquear. Não tem problema desbloquear porque eu não vou editar ela diretamente, então não vou perder a qualidade dela. Vou criar uma nova layer de preenchimento. Ó, essa bolinha aqui metade branca, metade preta. Se você clicar, vou escolher aqui a opção... Vou escolher a opção Solid Color mesmo. Depois eu posso mudar. Vou escolher um azulzinho clarinho. Você escolhe a cor da tua preferência. Ok? Vou jogar ela para trás da layer do coelhinho. É só clicar e arrastar. Ó, arrasta para cima ou arrasta para baixo. E na layer do coelho,
eu vou criar uma máscara. Só que antes de criar a máscara, eu já vou fazer uma seleção mais ou menos da forma da bolinha que eu quero. Na verdade, não vai ser bem uma bola, né? Eu vou fazer mais uma elipse. Ó, vou pegar essa região aqui assim, ó, que é como se fosse a minha bolinha, né? A bolinha de pelo que eu quero. Agora sim, ó, com a layer do coelhinho selecionado, clico no Add Layer Mask, esse botãozinho aqui ó, que parece a bandeirinha do Japão. Olha, já deixou só aquela área que eu selecionei visível. E agora é que vem o nosso brush. Vou selecionar meu brush. Vou confirmar ó, se eu estou com o brush do pelo que a gente acabou de criar. Beleza, está selecionado. E aí, galera, como eu quero fazer a bolinha de pelo na layer do coelhinho aqui, ó, você vai ter que clicar na máscara para selecionar a máscara. Tá vendo que o corte está bem duro aqui, ó? É isso que a gente quer resolver com o nosso brush. Lembra? E se você não lembra ainda de como trabalhar com máscara, no canal já tem um vídeo sobre máscara, dá uma olhadinha lá. A minha máscara está lisa porque aquela seleção que eu fiz é lisa. Para resolver esse problema, eu vou usar meu brush do pelo que eu acabei de criar. Vou selecionar aqui no caso a cor branca, porque eu quero trazer de volta essa parte do pelo que foi perdida. Então, estou com o meu brush, cor branca, máscara selecionada. E aí eu vou fazendo uns testes aqui de tamanho para ver se já fica legal. Olha só o que eu vou fazendo. Ó, olha só. Por que está acontecendo isso? Porque eu estou pintando a minha máscara de branco nessas áreas. Então meu brush está revelando o pelo do coelhinho, o pelinho que estava por trás ali da nossa seleção. Lembra que você pode variar o tamanho do brush, maior, menor. E olha só, galera, como fica legal o nosso trabalho. Ó, acabei de criar a minha bolinha de pelo. E olha só como fica legal. Ferramenta Move. Posso mover ela aqui para... Opa! Posso mover ela para qualquer lugar. Ó. Se eu colocar uma cor mais escura aqui, talvez dê para vocês enxergarem melhor. Para alterar a cor do Color Fill é só dar 2 cliques no ícone dele aqui. E olha só. Nossa bolinha de pelo. Muito legal, né, galera? Esse é um dos exemplos, né, que você pode estar utilizando aí para trabalhar com o teu brush. Galera, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou ficar com esses dois exemplos hoje. Mais para frente eu vou trazer outros exemplos de criação de brush, no caso de brushes mais complexos, por exemplo, brush de fumaça, né, de nuvem. Mas essa daqui é a introdução da criação e edição de brush. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil demais para o trabalho de vocês. Se você gostou, não esquece de dar o like no vídeo, não esquece de compartilhar o canal com aquela galera que você sabe, que você conhece, que você sabe que também quer aprender mais do Photoshop. Esse canal é para isso, é para compartilhar conhecimento. Fiquem à vontade para trazer os comentários, tirar as dúvidas de vocês. Eu faço questão de ler cada um deles e responder no tempo que eu conseguir fazer isso. E sou grato demais a todos vocês que têm se inscrito no canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E é isso aí, juntos nós vamos aprendendo cada vez mais e compartilhando esse conhecimento dessa ferramenta que é topíssima e a galera gosta e curte demais. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.